Olá, muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Você que é pai, mãe, tem criança em casa, sabe que tem todo um cuidado com elas e as observações nunca param, não é? Você fica observando se a criança está já engateando, está ficando de pé. Pois é, e a gente vai hoje debruçar um pouco sobre a fala. Quantas crianças às vezes têm um pequeno atraso para começar a falar? Quando isso começa a se tornar um problema? Quando procurar um especialista? Gente, hoje o Psicologia e Propósito fala sobre o desenvolvimento da linguagem e emoções na infância. Eu estou aqui com a Rosinéia Santos, ela é fonoaudióloga e psicopedagoga, é especialista em transtorno de neurodivergência, um assunto que, assim, você de casa sabe que eu sou apaixonado para pesquisar, falar, acho que vai ser um ótimo momento. Rosinéia, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, é uma honra poder falar e sempre se comunicar através de vocês aqui, que é uma de excelência, um canal de excelência, né? Para divulgar o nosso trabalho e ajudar as famílias também. É verdade. O trabalho que uma fonoaudióloga realiza é fundamental e muitas vezes, por incrível que pareça, hoje eu estava num estudo de caso com outros profissionais e tinha fono, tinha psicomotricista, tinha outros psicólogos. E a gente falava muito sobre algumas questões, alguns casos, né? Que esse era o nosso intuito. E é incrível como os pais levam a criança ao fono para resolver o problema que não está falando, doutora. Ó, não está falando. Mas quantos anos tem? Tem 3. Não está falando? Não. Mas ele toma mamadeira ainda? Toma. Ele ainda usa fralda? Usa. Mas o problema dele é que ele não está falando. Exatamente. E toma o pacote, resolve e me devolve falando. É mais ou menos assim, não é? É bem parecido com isso e os pais só se dão conta realmente quando começam a observar em volta outras crianças se comunicando, falando realmente. E aí começa a observar, ué, o que está acontecendo? Mas ele é meu bebê, né? E tem toda aquela questão de tempo, né? Não, eu ouço essa frase, eu fico bem irritado com essa frase. Cada criança tem seu tempo. Não, isso não é mentira. Existe uma janela de tempo que a criança tem que começar a balbuciar e falar. Quando é que ela já começa a balbuciar? Então, de 0 a 6 meses. O natural. Os nossos estudos, a janela de fala, ela vai até 7 anos, de 0 a 7 anos, que a gente tem que observar o desenvolvimento de fala da criança. Uhum. Então, de 0 a 6 meses é o momento que ela começa já os balbucios, né? 6 meses ela começa já a fazer aquele do cuspizinho. Não fala nada. Não fala nada, mas é o balbucio. Ela começa a emitir sons. Né? Esses sons ainda não têm sentido. Diferente do choro. É diferente do choro. O choro já é um sentimento. Né? É o balbucio mesmo. E isso já é uma intenção comunicativa que a criança tem. Por isso que a gente fala sempre observar, para os pais observarem, né? Porque nesse período a gente já começa a entender se a criança tem um atraso ali, não só de fala, mas da comunicação em geral. É verdade. Porque esse balbucio é uma comunicação, ela está tentando já se comunicar, né? Fazendo aqueles sonzinhos. Isso de 0 a 6 meses. De 0 a 6 meses. E aí, quando eu falo cada criança tem seu tempo, que é uma frase que eu reprovo, porque não tem fundamentação científica para isso, vem muitas desculpas. Porque, não, ele não fala. Não, é porque o pai demorou muito a falar. Ele é tímido. A gente acabam dando essas desculpas para justificar uma coisa para não encarar a verdade? Muito. Isso é recorrente no consultório. Aparece muito assim, eu percebi, não, é porque o meu outro filho também demorou a falar. Mas hoje ele fala, sim. E o pai dele começou a falar com 3 anos. Não, todo mundo demorou a falar, né? Para justificar, todo mundo demorou a falar. Aí, se o pai dele começou a falar com 3 anos e o irmão começou a falar tarde,
A tendência é que ele também fale tarde, mas tem um motivo para isso. Exato. Só que esse olhar ainda não vem. Por quê? Porque o médico ou quem vai cuidando da criança fala, já falou tarde, mas falou. Não, deixa que vai falar, no tempo dele vai falar. E isso hoje em dia não é aceitável, porque aí, existe a intervenção precoce. Gente, isso é extremamente importante. A Rosinéia é especialista em transtornos neurodivergentes, ou seja, transtornos do espectro autista, TDAH, TOD, deficiência intelectual. Esses transtornos são comuns de ter esse atraso na fala, mas tem um porquê. Meu filho não balbuciou até os 6 meses, mas aos 7 ele balbuciou. Ok, já fez alguma coisa. É considerado um atraso ainda com 7 meses. Sim. Mas imagina com 1 ano, nada. Não. A criança, em 1 ano, de 6 a 1 ano, ela já tem que estar falando pelo menos 2 palavras. Nem que seja mamãe e papai. Nem que seja mamãe e papai. Água. Coisa simples mesmo. Simples mesmo. E não precisa ter a pronúncia correta. Perfeitinha. Não. Mas ela já tem o entendimento, porque aí a fala já está conectada com a linguagem. Porque primeiro vem a fala. A fala é motor. Demorou a falar? É autista. É autista. Gente, olha, pelo amor de Deus, Vários pessoal. pais chegaram no consultório apavorados, assim, meu filho não está falando, ele é autista. Eu falei, bom, primeiro vamos fazer uma avaliação. Eu preciso do histórico dele. Como foi a gravidez, o parto, a amamentação, né? Tudo isso influencia. Desde bebezinho, né, recém-nascido, a criança, se for neurodivergente, ela já dá alguns sinais. Conectar o olhar com a mãe na hora da amamentação, isso é um dos sinais. Até se a criança pode nascer prematura ou pós-matura. Sim. Né? Esse atraso no parto pode gerar um resultado Sim. que não tem nada a ver com o autismo. Não tem. E aí, olha só, parece que falam-se muito, né? Não, o autismo agora aumentou muito e tudo mais. Gente, é porque qualquer indício, muitos estão já laudando com o TEA. E aí, quando chega para a Rosinéia, ela começa a avaliar se realmente outros pontos. Isso é extremamente importante. Exatamente. E alivia um pouco também aquela tensão e desespero, porque o pai já chega com medo. Sim. E aí, o que acontece? Vamos avaliar primeiro? E aí, conforme eu vou avaliando, vou conversando com os pais, calma, olha, não é. Aí eu já dou logo, primeiro, se não é, eu já falo, fiquem calmos, que na minha avaliação não é. Mas eu sempre peço para esperar. Os pais devem pegar você no colo para comemorar quando fala assim, não é autismo, porque assim, já se fala tanto, a gente vê tantas coisas. E assim, é um transtorno realmente sério. Sim. Não é brincadeira, é um transtorno para toda a vida, não tem cura, porque não é uma doença, é um transtorno. E aí, quando chega alguém e fala assim, olha, fica calmo, não é o transtorno do espectro autista, a gente só vai ver o que é. Eles devem celebrar. Pode até acontecer de ser um motivo mais complexo do que o autismo. Sim. Mas só o fato de não ser o autismo... Já dá um alívio. É verdade. E aí, essa avaliação, ela é muito importante, porque desmistifica um pouco essa questão, porque, atraso de fala é autista, atraso de fala é autista. E aí, o que eu falo, nem sempre é. Às vezes, é o sistema motor de fala, né? Aquela criança não teve o estímulo ideal no ambiente familiar. Esse estímulo a gente pode ligar às pessoas falando dentro de casa? Sim. Não só falando, né? Porque, às vezes, a criança ouve, mas ela não está conectada ali ainda. Mas o conversar com a criança, né? Entendi. Se comunicar com a criança. Porque, no início, a criança ela começa a se comunicar com os seus sentimentos, né? Com os seus gestos, porque ele não fala ainda. Sim. Então, quando a criança chora, a gente já fica, opa, chorou? Será que fez cocô? Será que está com dor? Quando a criança está sorrindo, está tudo bem. É engraçado que a criança se comunica muito com a mãe nesse choro, que ela já sabe quando é dor de cólica, dor que a fralda está suja, dor de fome. É uma questão simbiótica, né? Eu ouço então, normalmente acontece isso. Mas eu já peguei mães de primeira viagem que não sabiam lidar com isso. Imagina o desespero. Né? Porque eu falo sempre isso, eu faço orientação parental. E na orientação parental, eu sempre converso com os pais o seguinte...
quando a criança nasce, você está levando quem para casa? Você não sabe quem é aquela criança. É um estranho, né? Total. Você não sabe como lidar. Independente se você já tem um outro filho, ele continua sendo estranho. Porque os dedos da mão são iguais. São iguais? Não são, são diferentes. Exato. As crianças também. E aí, é um ser diferente que você está levando para casa. E como é que eu vou lidar? E já vai com a responsabilidade para não deixar morrer. Já começa por aí. A maior referência que eu faço de criança pequena em casa é que o pai e a mãe se revezam. Olha, entreguei vivo. Exato. Agora é com você. Daqui a 12 horas você me devolve vivo, que a gente está bem. Porque, gente, assim, quem teve a oportunidade, né, de ter um bebezinho é totalmente indefeso e depende do adulto para tudo. Sim. E ter essa sensibilidade para perceber essa comunicação que é através das emoções que ele utiliza, isso é muito enriquecedor, não só para a criança, mas para a relação da família. Sim. Essa relação familiar, ela é muito importante porque tem que dar segurança para essa criança, né? Tem que ser um ambiente seguro. Para ela se sentir também pertencente, né? Exatamente. Tem que ser um ambiente seguro, que ela tem que se sentir segura para desenvolver toda essa questão desse potencial de comportamento, de fala, de linguagem. Porque é o que eu falo sempre, as pessoas confundem fala com linguagem. São coisas completamente diferentes? Na verdade, a fala vem primeiro e depois a linguagem. Então, vamos desmistificar isso aí. Eu tenho a criança que fala, não quer dizer que ela já tenha linguagem. Mais ou menos, porque ela começa primeiro o quê? Copiando, né? Ela não conhece os padrões. Então, a mamãe fala, mamãe, mamãe. Aí ela começa, mamãe, mamãe, papai, papai. Está copiando, né? Igual papagaio, ela não tem noção. Ela começa a ter a linguagem, então começa a ter a noção quando ela começa a apontar, por exemplo, e pedir água. E aponta para a água. Aí ela tem a linguagem. Aí ela tem a linguagem. Ela já sabe que aquilo é água. Boa. Né? Mas isso, como é que quem dá esse estímulo para ela? É a família, o ambiente familiar primeiro. Então, quando a mãe, você quer água? Aí mostra a água para a criança. Isso aqui é a água, vamos beber água? Aí ela vai começando a entender, que aí o cognitivo começa a vir forte para ela entender e conectar a palavra que ela já falava com o significado daquela palavra. Aí a gente tem a linguagem, que aí a linguagem e fala faz parte da comunicação em geral. Gente, aí demonstra a importância da família para uma criança. Eu fico muito incomodado quando eu vejo mãe solo. Muito. Quando a gente está... Hoje mesmo, no estudo de casos, tiveram momentos que falaram assim, não, mas a gente não pode dar uma responsabilidade só para a mãe. Eu falei assim, pois é, mas os pais somem. Somem. Quando aí, tem um problema, realmente, some. Não é? Eu já ouvi casos de pais que falam assim, olha, eu não queria nem ter filho, ainda mais filho doente. Gente, isso não se fala, tá? Isso não se fala, nem se pensa. Mas eu não estou aqui para julgar ninguém porque eu não fiz direito. Porém... a gente vê que a realidade é de muitas mães assumindo essa responsabilidade de sustentar, de correr atrás, de educar, e ainda tem que fazer isso. Exatamente. É uma carga, né? Sim. Então, é difícil julgar, não julgue, porque você nunca sabe o que está ali naquele meio, naquele seio familiar. Exatamente. Quais são as complicações, quais são as dificuldades, né, que levam... Eu hoje tenho uma parte no meu consultório que eu faço social. Eu atendo de graça porque eu sei da dificuldade. E normalmente são as mães solos que levam os filhos, porque não tem condição. E se você não abrisse essa porta, talvez não estaria em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E até hoje, existem pessoas que os filhos não têm tratamento. Não tem tratamento adequado, porque não tem condição realmente. No CISREG, gente, é assim, ó, você vai lá, se cadastra, aí você entra numa fila de espera, quando sai o seu nome, beleza, consegui. Você conseguiu 4 atendimentos. 4 atendimentos resolve algo? Claro que não. Nunca. Aí, acabou o quarto, aí você volta lá e pega um papel para ter mais 4. Não, você volta para o final da fila. Exatamente. E espera ser... É quase um consórcio para você ser sorteado e conseguir mais 4 sessões. Aí você vê que a realidade das pessoas que não conseguem ter a terapia, como é que elas se desenvolvem. Imagina você tendo uma criança, isso você deve ver, você vê já há um tempo, e
você tem a criança que ela tem o atraso de fala, percebe que tem algo errado, não se sabe o que é. Mas quem vai dizer isso? Quem vai orientar? Quem vai tratar? Às vezes não tem. E aí a gente se depara com essa falta do profissional e falta desse vínculo familiar, como você está trazendo, né? Exatamente. Que é copiar. Então, assim, se é na cópia, eu preciso tomar um cuidado muito grande com as palavras que eu falo para a criança. Exatamente. Se eu falo errado, a criança vai repetir errado. Acontece muito disso. Às vezes a criança vem para fazer avaliação de fala, vem com um pré-diagnóstico às vezes, porque já passou por um pediatra, já passou por não, porque o pediatra disse isso, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí eu falo, olha, vamos fazer a avaliação correta? Olha, essa criança, a gente vou fazer a avaliação e vou encaminhar para os profissionais que eu acho que vai me dar um retorno do que eu preciso saber. Sim. Porque eu não trabalho sozinha. Então, eu preciso encaminhar para um otorrino para fazer uma avaliação, dependendo do que seja, de um freno lingual, das vias aéreas, né? Porque, às vezes, a criança não fala porque ela tem um problema de adenoide. É verdade. E aí, ela respira pela boca. Tem também um problema PAC. PAC. É o processamento auditivo central. A criança ouve, mas não consegue decodificar a informação. O cérebro ele não consegue mandar a resposta para a área motora. E aí, isso aí dá uma enganada para dizer... E é autista, porque fala e ele não corresponde. Ele não corresponde. E aí, isso aí dá um atraso, inclusive, no aprendizado. É verdade. Dificuldade de aprendizagem. Os pacientes que chegam para mim, normalmente pré-adolescente, as crianças com 10 anos, que têm aquela dificuldade de aprendizagem, eu preciso fazer o PAC. Não tem problema de audição. Realmente não vai aparecer problema de audição efetivo, porque é neurológico. Ele faz a audiometria, vai ouvir... dar normal. Ouvir, aperta o botãozinho, cada sonzinho... O PAC já é diferente, né? Porque é um som aqui, outro som aqui, ele precisa conseguir identificar. São ondas neuronais. Então, a identificação é diferente. Então, sempre quando eu peço para fazer a avaliação, eu coloco, né, solicitando o motivo, colocando o motivo porque eu estou pedindo aquela avaliação, para poder o profissional lá já ter uma noção do que ele vai me responder. Entendi. E aí, às vezes, a criança volta e tudo bem. Então, vamos lá. Agora, não tem problema auditivo, não tem problema de PAC. O que deve ser essa dificuldade de aprendizagem? Vamos ver lá na fala. Vou eliminando. Para depois focar só no problema, né? Exatamente. Não dá para tirar para todos os lados. Não dá. E às vezes, quando a criança é muito pequena, e aí vem e não fala, meu filho não está falando, aí eu começo, vamos ver. Na avaliação, eu já começo com uma avaliação muito complexa que eu faço, né? Até do esquema corporal da criança. E aí eu consigo identificar a respiração, o sono. Olha, essa criança, como é que está o sono dele? Na avaliação eu já vejo. Ele ronca, ele não dorme direito, se debate muito, acorda de madrugada, tem sonambulismo. Isso afeta na fala? Afeta. É mesmo? Afeta. Principalmente se a criança for respirador Essa oral. Pergunta agora foi de curiosidade, assim, porque fonoaudiologia é muito amplo e complexo. Né? E assim, eu estou fazendo essas perguntas, trazendo essa luz aqui para a gente, para conseguirmos entender um pouco que não é só falar. Às vezes o falar é o menor dos problemas da criança, não é? Problemas. Porque é o que eu estou falando, a fala é motora, mas o cognitivo dela está preservado? Ela tem o entendimento, ela tem a linguagem, porque a linguagem corporal ela está se comunicando. Quando ela chora, quando ela ri, quando ela põe a mão na barriga, demonstrando que está com dor. Eu tenho pacientes autistas graves que não falam. E aí eu uso o comunicador, né? Que é o sistema do CAA, Comunicação Aumentativa Alternativa. E aí, às vezes, ela não consegue dizer que está com dor. Então, tem que ir lá no comunicador e mostrar. Não entendi. Você está com dor? Como é que eu percebo que essa criança vai me dar essa informação quando está com dor? Quando ela para. Aí eu, entendi, você está com dor. É dor na barriga? Tem os pictogramas ali que eu vou identificando. Então, é a mesma coisa quando a criança não fala, está com dificuldade de fala, né? Na primeira infância ali, pequenininho. Ele vai chorar, ele vai gritar, e a mãe não vai entender o que ele está. A gente fica tentando adivinhar. Essa é a verdade. É verdade, é mesmo. Né? A gente fica tentando adivinhar. E aí vai dando as opções. E aí, às vezes, aquele manejo em casa.
de não comunicar, porque às vezes os pais acham que ele está em casa e está se comunicando com a criança e não está. Porque a criança, se ela não conseguir decodificar aquela informação, se ela não conseguir interagir, ela pode até ter fala, mas sem linguagem. Não, normalmente ela tem a linguagem, mas ela pode não ter fala. E é o inverso também, né? É. Que ela já tem uma noção, aquilo ali é água, eu posso apontar para água, mas eu não falo, eu não consigo. Exato. E aí, às vezes, o pai está dentro de casa, ele fala assim, mas eu entendo tudo que ele fala. Aí, ele fala? Eu entendo tudo, eu me comunico com ele. Sim, mas e as outras pessoas se comunicam com ele? É verdade. Né? Então, em casa, o que a criança faz? Ela aponta o que ela quer, o pai vai lá, a mãe vai lá, pega, entrega para a criança, meu amor, tal, não sei o quê. Mas aí a criança se acomoda ali, eu tenho tudo na mão, para que eu vou falar? Isso é verdade. Quando você acostuma... Gente, isso é para toda a vida, tá? Se você tem alguém que resolve teus problemas, você não vai resolver. Se você tem alguém que paga as suas contas, você não vai trabalhar. Se você tem alguém que faz tudo que traz na sua mão, tudo que você precisa, para que eu vou levantar? Exatamente. E você pensa que a criança não pensa assim? Pensa, gente. É o ambiente dela que está favorecendo isso. Vem tudo na mão. Eu não preciso falar. Então, hoje mesmo tem uma criança bem pequenininha que chegou para mim, e aí a primeira coisa que eu comecei, aí o pai, não é autista. Eu falei, não, peraí, deixa eu mostrar aqui. E ele falava assim, você quer isso? Ele, porque em casa, Aí a mãe pegava, o pai pegava. Eu falei, não, é sim. Aí ele olhou, sim. Aí eu mostrei para o pai, entra aqui para você ver como é que ele está falando. E aí eu queria trazer aqui para a mesa uma situação de uma criança que não consegue falar, ela pode até ser verbal, mas ainda não teve o tratamento, não teve o desenvolvimento, não fez a investigação. E aí as pessoas, elas começam a deixá-la de lado. E aí quando deixa de lado, é uma emoção que vai ser gerada nela, de tristeza, de ressentimento, de angústia, provocando um isolamento social. Não vou porque ninguém vai me entender, vão rir de mim, né? Ou não fala, ou fala algo errado, né? Sem formação de frases direito. Essa emoção pode acabar com a comunicação dessa criança, não? Sim. Porque vem uma tensão muito grande para essa criança e a frustração, né? Como eu vou me relacionar nesse meio social? Principalmente quando tem uma criança que tem, primeiro, né? Porque ela percebe que ela não está falando bem. Ela tem essa noção? Tem a noção, desde pequena. Olha isso. Desde pequena. Eu tenho criança que, assim, quando eu começo a repetir, ela não sei falar. Já fala assim. Ela já sabe. Que não consegue falar aquilo. Com 3 anos que não consegue falar. E aí, quando isso vai para mais tarde, né, paciente, por exemplo, de pré-adolescente, né, perto da puberdade, que eles estão, né, com tudo ali, querendo se comunicar, fazer a social, e ele percebe isso, ele começa a se frustrar, né? E aí, o ambiente em casa, ele é propício para isso. Ele tem que ser um ambiente acolhedor, seguro, né? Não falar assim, você está falando errado, não, você tem que falar certo. Ou, gaguinho. Isso não ajuda em nada. Não, só piora. Ou então, ele tem a língua presa. Né? Ele fala errado assim mesmo. Ele fala errado assim mesmo. E ainda tem uma coisa pior, quando os pais não percebem que aquela criança tem a língua presa, que aquela criança tem uma gagueira que não é uma gagueira funcional, era uma gagueira que é mais ou menos genética, que a gente diz, né? Por exemplo, a mãe gagueja, mas a mãe conseguiu, né, de alguma forma, lidar com isso, mas não aceita que o filho tenha gagueira. Que hoje a gente não fala mais gagueira, é fluência, né? Fluência. Olha aí. E aí tem aquela situação da pessoa ter a língua que fica assim, né? Colocando a língua entre os dentes. E aí, quando criança, sapato. Que bonitinho, fala de novo, sapato. Só que isso é um problema. É um problema. Que pode ser tratado. Pode ser tratado. E isso aí é sistema motor, né? Normalmente é um sistema motor, que a gente faz o tratamento, a terapia, né, articulatória, né?
E começa fazendo os exercícios, atividades, e de forma lúdica, lógico, quando a criança é pequena, porque não dá para você pedir para a criança fazer os exercícios, porque ela vai falar assim, não, eu não vou fazer isso, bota a língua para cá, para lá, né? Não vai, mas assim, de uma forma lúdica, vai. E aí, quando a criança sai, que você fala para a mãe, olha, ela conseguiu fazer isso, não sei o quê, uma devolutivazinha, mas ela falava tão bonitinho. Aí quebra. Aí, todo o trabalho que você fez, fala, mãe, todos os anos assim? de estudo, pesquisa, trabalho, foi embora. Que a criança vai com toda a vontade para mostrar para a mãe que agora ela está conseguindo falar, né? E aí a mãe fala, perdi isso. Eu conheço um caso de uma criança que ela sempre falou assim, Atim, Atim, né? E era muito pequenininha. Eu falei assim, ó, eu acho interessante levar na fono. Ah, mas é pequenininha, daqui a pouco melhora. Continua? Ah, mas que é bonitinho, não quero que perca para não deixar de ser criança. Pois é, fez 8 anos e continua fazendo, e agora tem que ir para a fono. Por ordem médica. Poderia ter resolvido isso lá atrás. Mas vai postergando, porque é bonitinho. Gente, olha só. O mundo é real, tá? O mundo utópico e fantasioso da mãe e do pai que acha tudo bonitinho não é para toda a vida, não. O mundo lá fora vai caçoar, vai zombar. Ah, vai fazer bullying, não pode. Não, peraí. Você tem que fazer a sua parte. Exato. Porque o mundo lá fora é cruel. É cruel. Ele vai zombar, ele vai esculachar, ele vai apontar o dedo. Se não for para o cyberbullying na internet, que vai gerar para todo mundo ver, gravar vídeo. O mundo é extremamente maldoso. E se a gente não preparar os nossos para encarar esse mundo, beleza, quer achar bonitinho? Acha bonitinho, mas ensina para ele, olha, você está falando errado, lá fora vão zombar de você e não vem chorando. Exatamente. Né? Olha assim, ó, você quer assim? Então prepara seu filho para ele encarar essas coisas lá fora e, beleza, eu falo errado mesmo. E assuma isso como identidade, porque depois o prejuízo fica todo no filho, não fica nos pais, né? Fica no filho. Porque ele vai levar isso para o resto da vida. Né? É uma frustração, porque ele começa a se fechar socialmente quando chega na fase da adolescência, porque exatamente tem isso, né? Ah, é o bullying, é a brincadeira, e aí os pais... E os adolescentes não pegam leve. Não pegam. E aí a criança começa a se fechar de uma forma que, por fim, ele não consegue se socializar mais, né? E o isolamento social. O isolamento social é péssimo. Aí, na psicologia, o isolamento social é um problema gigantesco. Porque começa com isolamento, e aí não tem mais contato, não tem mais partilha de vida, compartilhamento de momentos. É uma porta para iniciar um humor depressivo, uma distimia, uma depressão. Aí essa depressão pode deixá-lo dentro de casa, até porque vai se comunicar com quem? Exatamente. Não tem ninguém que o aceite, que vai concordar da maneira que fala, que vai aceitar da maneira que ele fala. Gente, disso para uma tentativa de suicídio é rápido. É rápido. E por um detalhe. Um detalhe. Né? A autoestima do adolescente, ela tem que ser muito bem trabalhada, né? Nesse ambiente seguro que ele precisa desde criança. Verdade. Né? E aí, quando chega na fase de adolescência, se ele não teve isso, é exatamente isso. Ele perde essa conexão com ele mesmo. E aí vai para a coisa mais grave, né? Até a questão do suicídio mesmo. E a gente tem comprovações sobre isso, né? Muitos. E assim, a gente percebe que não tem no jornal, não se fala no jornal sobre suicídio. É porque é um padrão, um parâmetro, um protocolo de comunicação de não falar sobre não noticiar esses eventos para que não influencie, para que não motive. Nossa, eu estava igualzinho fulano, ó, se ele fez, então deve ser uma saída. Você percebe que só fala de suicídio de famosos, porque tem que justificar o desaparecimento dele? Verdade. Porque se não for de famoso, não se fala justamente para não influenciar outras pessoas. E eu nem vou falar aqui que a TV influencia sim ou não, que é um outro debate, mas
a gente percebe a gravidade de não se tratar. E a gente está falando... Olha onde a gente chegou falando sobre um detalhe da fala para onde leva. Aí você fala assim, nossa, vocês estão exagerando. Vai acompanhar um paciente desse na sua rotina, no seu dia a dia. E aí vem muito a necessidade desses cuidadores, que eles podem contribuir para evitar isso e desenvolver a criança. Tá, eu vejo que meu filho está falando sapato. Como é que os pais podem agir dentro de casa para ajudá-lo? Para ajudá-lo. Primeiro é essa questão de mostrar para a criança que ela realmente não está falando correto. Tentar primeiro fazer essa correção. Sempre falar corretamente com a criança, desde bebezinho, né? Porque quando você começa a falar, né, pepeta, gugute, nanana, isso aí ele vai continuar falando assim e vai achar que é o certo. Ah, mas tem uma questão funcional. Ele tem uma linguinha presa, alguma coisa, leva para avaliação. Quem faz avaliação de fala e linguagem é o fonoaudiólogo. Tem chegado crianças para mim com um diagnóstico dado por um outro profissional. Olha, meu filho já tem diagnóstico, você vai fazer avaliação de quê? Ele tem dislalia. Ué, mas eu não sei se ele tem dislalia somente. O que está causando essa dislalia? Né? Exatamente. A causa para aquele problema. Para aquele problema. É que é muito fácil, eu digo fácil, não, vou dizer, é muito simplista laudar pelos sintomas aparentes. Sim. Você precisa saber aquele sintoma guarda alguma coisa. Exatamente. A pessoa pode estar com dor de cabeça, ela pode ter uma cefaleia, uma enxaqueca, mas ela também pode ter ficado 4 horas sem comer nada, o estômago está gritando, a pessoa está com dor de cabeça. Ah, não fala. Por quê? Pode ser um problema motor, pode ser cognitivo, neurológico, né? E pode ser também o emocional. Quando é que as emoções agora da família influenciam para a criança não conseguir falar ou se expressar? Quando tem uma pressão negativa no próprio seio familiar mesmo, né? Eu já peguei crianças que tinham distúrbios assim de fala, porque o pai gritava muito, a mãe brigava e ele não conseguia se comunicar, né? Desde pequeno. Ele só via aqueles gritos, gritos, gritos. Depois é que a gente foi entender que a questão dele era emocional, verbal. Ele era verbal. Ele só não falava por conta daquela confusão toda. E aí, quando ele começou a falar, ele falava muito pouco. Muito pouco. E falava assim, com aquela vozinha bem fraca, com medo. E eu falei, nossa, mas você fala muito bem. E veio assim, ó, nem lê. Ele veio com uma diagnóstico, ele não sabe ler. Ele lia, ele escrevia. E ninguém sabia? Não. E aí ele foi diagnosticado, primeiro, como autista. Só que ele não é autista. Gente, isso é sério, hein? Isso é muito sério. E eu consegui, com um neurologista, falei, olha, ele não é autista. E o neuro falou assim, eu acho também que não. Eu falei, olha, ele tem um TDL, é transtorno de desenvolvimento de linguagem. Que é outra coisa. É outra coisa. No entanto, confunde muito realmente com a avaliação do TEA. Só que tem que ter um outro olhar da linguagem, exatamente isso. Eu acho que o fato da mudança, né, desde 2013 para o transtorno do espectro autista, que é um espectro, envolve muita coisa, abriu uma lacuna para ter muitos conflitos de diagnóstico, né? Exato. Porque o TDL é um que, ele não fala, ele tem dificuldade. Ah, ok, mas ele tem dislexia? Não. Às vezes ele tem dislexia e acham que é outra coisa. Exatamente. E aí você vê que os pais recebem esses diagnósticos e falam assim, é autismo. E aí foi. Não faz investigações. É interessante que, às vezes, faz investigação por não acreditar, por não aceitar, que tem muitos que têm uma dificuldade de aceitar. Muita dificuldade de aceitação. Né? E tem outros que fazem investigações para dizer que é aquilo. Né? Mas, gente, a ideia não é investigar para ver o transtorno. É investigar para ver a criança.
Porque ela é o grande... Porque antes de ser autista, ela é uma criança. Antes de ser não verbal, é uma criança. Ela não pode ser rotulada ou vestir a camisa ali, ó, sou autista e acabou. Não, existe um ser humano ali com muitas outras habilidades. E aí você, quando se depara com essas realidades assim no seu consultório, é meio chocante para eles, não? É. E aí, quando eu chego para o pai, eu falo, olha, seu filho não é autista. É um misto de sensações, né, que eles têm, de emoção, porque fala, mas eu estou acreditando que ele é, mas ele não é, né? E aí eu falo, como é que é esse ambiente? Aí eu começo a pesquisar, né? Aí você se torna terapeuta familiar. É. Entendi. Por isso que a gente acaba fazendo a orientação parental, né? Para mostrar aos pais como lidar com essa criança em casa, o manejo em casa. E aí eu tenho que colocar até um terapeuta ABA dentro de casa comportamental, para organizar essa vida dessa família, para ajudar a criança. Sim. E a ABA é um padrão ouro para tratamento de autismo, gente. Exatamente. É o azeite da comida. Sem o azeite não fica sem sabor, qualquer tratamento, padrão, a ciência ABA, tá? Análise do comportamento aplicado. É fantástico. Agora, olha só, as experiências emocionais da criança pode também travar uma criança verbal. Sim, sim. Um caso, assim, um dos casos mais contundentes nisso é a criança que tem a disfluência, né, que seria a gagueira. Porque ele começa a evitar de falar. Por vergonha. Por vergonha. E aí, quando tem em casa os familiares que riem dele quando ele fala, por isso que o ambiente tem que ser acolhedor e seguro. Ele não se sente seguro dentro de casa, então, se aqui, que é o meu ambiente, eu não consigo ficar seguro, lá fora, então, como é que vai ser? E é interessante, lamentável também, que o pai acha, e aí eu vou falar muito assim, que a mãe é muito comum de não rir. Sim. Porque a mãe, ela tem uma empatia muito grande com o filho, né? Exato. E aí o pai, que é o camarada com a cabeça de quinta série ainda, que acha que tudo é oba-oba, zomba, ri, e aí a criança já não fala mais com ele. Fala só com a mãe. Exatamente. Em momento bem particular, bem baixinho, porque ela vai acolher, vai entender, né? Exatamente. Isso quando não o pai, quando a criança começa a gaguejar que quer falar, ele fala logo. Ou então, por que você está gaguejando? Acabou. Né? Ou então termina a palavra. É isso. Eu também já entendi. Já entendi. Tá. Aí ele, não falei. Né? Às vezes ele nem entendeu, nem era aquilo que ele queria falar, mas ele, tá bom, é isso mesmo. E aí é falta disso, né? Da compreensão, do acolhimento, de calma, vamos lá, o que você quer? Vamos, né? Quanto mais nervoso, mais difícil é para a criança. E muita gente acha só que a gagueira é porque a pessoa é nervosa, é de fundo emocional necessariamente. Nem sempre. Né? Então, lógico que quando fica mais nervoso, a tendência é gaguejar, e isso não é só o que tem problema de disfluência, a gente também, né, dito normal, quando a gente está em um ambiente ou uma situação diferente que a gente não está acostumado, a gente também gagueja. Né? Existem gagos que ficaram gagos porque imitaram gagos. Né? É mesmo? Eu conheço vários. Eu imitava o menino da minha rua, que era gago, e acabei ficando gago. Isso é funcional, não é uma questão... Eu agora fiquei surpreso. Acontece isso. Acontece. Lógico que é reversível mais rápido, né? Porque a gagueira em si, ela não tem cura, ela tem tratamento. Aí você consegue amenizar um pouco. Criar formas, né, da criança, o adolescente, o adulto. É como se fosse um mascaramento, né, de lidar com aquela gagueira, aquele momento. É trabalho respiratório, trabalho com música, né? A musicoterapia ela é muito importante para essa... É comum a pessoa que tem disfluência, né? Que você falou, que é o novo nome agora. É um nome até mais bonito, né, gente? Porque gagueira... o que você... eu sou gago. As pessoas já tinham um pouco de... Porque esse termo já ficou pejorativo, né? Exatamente. E aí, é muito comum esses, quando cantam, eles não gaguejam. Não gaguejam. Né?
eles conseguem seguir fluência bem tranquilo. Não posso dizer que todos, mas é uma grande maioria que utiliza isso como uma maneira também de treinamento, né? Por isso a musicoterapia. Sim, é muito importante até tocar nesse assunto, né? Porque a gente fala sobre isso muito, né? Eu tenho 3 pacientes que têm disfluência. Eu trabalho com eles. Crianças ou adolescentes? Criança e adolescente, e uma já está na fase de adulta. Nossa, então... E quanto mais maturidade vai alcançando, né? Quanto mais crescido, isso vai se tornando um peso ainda maior. Maior, a pessoa até fala assim, nossa, as pessoas são cruéis. Por isso, né? Porque é aquela história. Primeiro, não deixa a pessoa terminar de falar, que é antecipar a fala, que é adivinhar o que ela vai falar. É verdade. E aí isso vai dando mais angústia nessa pessoa, né? Porque, tipo assim, não é isso que eu quero falar. Então, a melhor coisa até que a gente tem que fazer é esperar, deixa a pessoa falar. Segundo é a risadinha, né? A risadinha. E aí, quando um começa a rir, o outro vai rir, aí pronto. Aí a pessoa que tá... E aí eu já disse isso aqui, a brincadeira só é brincadeira quando os dois estão rindo. Sim. Se um rir e o outro não é brincadeira, é desrespeito. Exatamente. E aí você, eu não aguento, então não convive. Exatamente. Né? Se afasta, por respeito àquela pessoa. Porque não dá para ficar brincando com sentimentos, com emoções de outros, porque isso prejudica ainda mais. Aí a gente está vendo desde o início da nossa infância, da nossa vida, que as emoções, elas influenciam na nossa linguagem, na nossa comunicação, para a gente se comunicar. E a gente passou aqui a gente fez um caminho aqui, né, do neurodivergente, do disfluente, a gente passou pela relação da família com a criança. E aí eu queria, para a gente poder endossar um pouco mais da importância da família, que é reconhecer essas necessidades. A gente falou existem os marcos, né, do desenvolvimento. De 0 a 6 anos é o balbuciar, de 6 a 1 ano já tem que ter 2 palavras, de 1 ano até 2 anos já tem que conseguir se comunicar um pouco melhor. Já tem que estar com frases, né? Completando frases de 2 a 3 palavras. Eu quero água. Eu quero água. Eu vou para a escola. Me dá algum objeto. Eu vou para a escola Não, vou para a escola. Tá muito lá na frente. 2 anos. Não vai... Embora eu fui para a escola com 2 anos porque eu não falava. Então, viu? Tá vendo? Minha mãe não conhecia você. Aí não tinha como te levar lá para você poder tratar. Aí fui para a escola porque eu ficava em casa só com a minha avó. Isso, por isso que a gente fala do ambiente ser propício. A avó não falava muito. Exatamente. Às vezes o pai fala assim, não, mas eu boto na televisão, fica... Mas ela não está se comunicando com a televisão não está respondendo, não vai comunicar, ela só está assistindo. Ela tá entrando alguma informação? Tá, mas não da forma correta. Mas a criança vendo na TV, assistindo a TV. Para aprender a falar... Na TV, todo mundo fala muito rápido. Muito rápido. Hoje tem alguns programas que fazem da boquinha, aqueles movimentos e tal. No YouTube tem algumas coisas bem interessantes. Tem algumas coisas, sim. Mas, no geral mesmo, é a comunicação ali, ó. A mãe falando, a mãe se comunicando, né? Quando está em casa, muita gente fala assim, depois da pandemia surgiu muita coisa de fala disso, porque a pessoa passou a ficar em casa e observar melhor seus filhos. Né? Só via quando chegava à noite. Oi, tudo bem? Brincava um pouquinho, embora, vão dormir, e dormia. Final de semana, botava as crianças num lugar para brincar e você ficava lá descansando. Gente, realmente, o tempo em casa fez com que muitos se atentassem, né, para a própria família. Exatamente. Isso é um fator muito importante. E aí, o que acontece, né? Quando você troca com a criança, você pega um objeto. Entendi, você quer isso, você está conversando. Começa a tentar conversar com uma criança de 6 meses, falando para ela. Ela fala assim, que lindo, não sei o quê. A criança ri, e aí vai, né? E aí você está realmente integrando aquela comunicação. E aí vai facilitando essa troca, essa comunicação, essa fala, de vir de forma mais espontânea, né? E aí você observar. Não está falando direito, não está vindo. Então, vamos fazer uma avaliação? Hoje, a intervenção precoce é a melhor forma que tem. E você trouxe agora um exemplo muito interessante da própria aba, que é, que bonitinho, é um reforço positivo. Ele vai
se condicionar a fazer aquilo porque ele vai esperar de você o elogio, o sorriso, o parabéns. Gente, isso pode parecer bobeira. Pode ser bobeira pra gente adulto. O parabéns, o palminha. Quando eu estou com os meus pacientes neurodivergentes, são crianças e tal, e às vezes adultos que têm o déficit intelectual, quando ele faz alguma coisa certa, eu comemoro junto e eles recebem aquilo como obrigado. Eles agradecem, porque foi reconhecido algo bom, um acerto. Isso é talvez uma gota no oceano da aba, tá? Mas funciona desse jeito. Todo mundo gosta de fazer a coisa e depois no final fala assim, poxa, parabéns, ficou muito bom. Exatamente. Todo mundo gosta disso. Não é exaltar para deixar orgulhoso, não. É um reconhecimento só pelo fato. Isso é uma das coisas que às vezes a gente comete um equívoco. Você elogie o comportamento. Sim. Aquilo foi bom. Porque aí você vai conseguir mostrar para o pessoal, olha, o que você fez foi bom. Você não precisa se orgulhar e ser soberbo por conta disso. A sua atitude ali foi boa. Isso é um bom modelo para a gente poder seguir. Rosinéia, eu fiquei muito feliz de ver você aqui hoje, da gente poder conversar. Eu, infelizmente, não consegui fazer todas as perguntas que estavam na nossa pauta. Eu sei que você recebe a nossa pauta, mas não deu para fazer todas. Eu tentei juntar aqui, pegar algumas, porque é um assunto muito amplo. E assim, gente, ter profissionais como você aqui, a gente precisa explorar muito o conhecimento que você traz. Tá? Então, assim, eu agradeço muito pelo que você acrescentou aqui para a gente. Foi muito bom. Eu desejo muito sucesso para os seus pacientes, porque eles tendo sucesso, o sucesso é referente a todo o seu trabalho, seu tempo de estudo, dedicação. Mas eu sei que você tem redes sociais, você tem Instagram. Eu já vi seu Instagram, vi lá, vi você num evento de empreendedoras, de mulheres lá, que eu vi lá. Muito legal. Você pode seguir a Rosinéia. Como é que faz para te seguir? Eu tenho 2 Instagrams. Um é rosineiasantos.fono e o outro é a fadafala.recreiorj. Esse é do seu instituto, da sua clínica. Isso. Tá aí. Fada Fala. É bom porque quem quiser... Fica no Recreio dos Bandeirantes. Olha, chique, hein? Quem quiser marcar agendamento, tirar dúvidas e... Poxa, eu queria uma avaliação. É nesse Fada Fala. No Fada Fala. Perfeito. Tem a muito obrigado. Lá. Eu queria só fazer um adendo... Por favor. A respeito de uso do celular, das telas. Que... os pais hoje deixam as crianças muito nas telas, né? E a tela só traz prejuízo, né? As crianças não falam por conta das telas, ela tem um atraso muito grande na fala, em detrimento do uso de tela excessivo. Imagino. Né? Então, é sempre bom a gente alertar sobre isso, porque às vezes as pessoas não entendem que isso faz um mal enorme. Para a gente já faz. Imagine com uma criança que está começando a falar. Eu falo com os pais dos meus pacientes o quanto o celular afeta a regulação emocional, a autoestima, por conta de comparações e tudo mais. Na fala, agora você está ouvindo de uma fonoaudióloga, que vê as consequências do uso de telas. Gente, muito cuidado. O celular não pode ser a carta na manga para a criança ficar quieta. O celular é talvez a última das últimas instâncias em momento bem reduzido durante o dia, para que você possa ter o seu filho bem desenvolvido em todas as áreas. Rosinéia, muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe muito você, a Fada Fala, todo o trabalho que vocês realizam. Tá muito bom? Obrigada. E você de casa, obrigado pela sua companhia aqui. Espero você no próximo Psicologia e Propósito. Eu espero que a gente possa ter vários assuntos para trazer aqui para a mesa, conversar e aprender juntos. Esse foi mais um Psicologia e Propósito. Tchau!